Então, a primeira coisa que a gente vai aprender a fazer aqui é para colocar o restante das outras texturas em mais alguns itens que foram adicionados na última aula. A primeira coisa que vai ser feita aqui, tá? Olhando aqui para o lado direito, né, nós temos apenas a camada Layer 0, que é o plano de fundo, e o madeiramento, certo? Selecionando a letra P, eu posso pegar a ferramenta Pen, né, e segurando Ctrl, eu consigo clicar, ficar segurando e arrastar para selecionar os pontos dos meus paths. E observo que eles estão todos ok e que foi preenchido a textura aqui do madeiramento. Qual que é o próximo passo agora? Eu tenho que dar um ESC, certo? Para cancelar a seleção, né? Aqui do lado direito, aqui na parte dos paths, eu tenho as opções de madeiramento, né? Então, o meu path que eu selecionei. Eu posso selecionar qual path eu quiser. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova camada, né? Vou nomear essa nova camada deixa eu ver aqui, como paredes, tá? Depois que eu faço isso, qual que é o meu próximo passo? Eu vou simplesmente contornar todas as minhas paredes. Então, basta, como eu já estou com a ferramenta caneta, né? Basta verificar aqui em cima se está selecionado corretamente a opção de path, né? Se nas opções de path está selecionado também a opção Combine Shapes, certo? E eu posso simplesmente começar a clicar. Então, eu clico uma vez em cada ponto no canto aqui da minha parede para eu adicionar os elementos relacionados ao path da minha parede, né? Eu observo que quando eu fiz isso, aqui no canto direito, apareceu um path relacionado à camada parede, né? Ele cria isso automaticamente. Então basta você adicionar os outros pontos. Agora veio no próximo, que está aqui. Nós iremos cobrir mesmo as nossas portas e janelas, porque como nós trabalhamos com camadas, então nós podemos simplesmente finalizar a opção que está aqui, adicionando esses elementos na camada. Não há necessidade de eu me preocupar. Mas eu tenho outros elementos, porta, janela. Não tem problema. A gente adiciona com a sobreposição, já que trabalhamos com as camadas. Eu adiciono aqui os elementos que estão aqui. Finalizei os meus paths, né? Não tem nenhum segredo, apenas adicionar pontos. Observo aqui que o meu path está similar, olhando para a opção dele, similar ao que eu visualizo em minha tela. E agora qual que é o próximo passo? Tá? Eu vou adicionar um preenchimento para esse meu path. Então veja que o meu path aqui embaixo ele já está selecionado. Se eu clicar para fora, ó, ele desmarca o path. Se eu clicar novamente em cima, ele marca o path. Ó. Vou aumentar aqui o zoom. Olha só, essa linha aqui mais escura é relativa ao path. Se eu clicar para fora, ela some. Se eu clicar no path, novamente ela aparece. Por que isso acontece? Para que eu possa selecionar meu path. Como que eu faço isso? Você pode usar o atalho A, tá? Que ele se transforma nessa setinha, para você conseguir clicar e arrastar e selecionar o path. Tá? Ou você pode fazer o seguinte também. Não necessariamente você tem que selecionar a ferramenta de seleção do path, que fica aqui também do lado esquerdo, que é a letra A. Com a própria caneta selecionada, a ferramenta Pen, eu também consigo. Basta pressionar a tecla Ctrl, como eu falei no início do vídeo. Ó. Então, está selecionado no path, certo? Bom, com os paths selecionados, o que eu tenho que fazer? Basta eu vir aqui embaixo, nessa opção aqui, para adicionar vários elementos, tá? Eu vou explicar ela mais adiante. Basta eu vir aqui e clicar em Pattern. Né? O que acontece? O Pattern é o nosso padrão, que é a nossa Ashura. Então aqui você tem a opção de escala, se você quiser escalar ele. E também tem a opção de ligar com a camada, ou seja, se você ligar com a camada, ele não vai ficar uma camada separada da outra, uma da textura e a outra camada vazia. Então é interessante deixar essa opção habilitada. Aqui em cima já tem alguns padrões de Ashura. Provavelmente vocês não terão as Ashuras que vocês haviam selecionado, então vocês têm que carregar os padrões de Ashura. Como é que eu faço isso? Basta clicar na roda dentada e vir aqui em Preset Manager, que é o gerenciador de pré-definições. E aqui eu tenho a opção Load. Tá? Nessa janela, você vai baixar o arquivo que está lá no Google Drive, né, da nossa aula. Então, aqui na opção, ó, aqui em Sobre, a disciplina de vocês,
vocês têm texturas Photoshop, tá? Vocês vão clicar aqui nessa pasta. Aí vocês têm aqui o Wall Subtool, tá? Então, eu vou abrir essa pasta. Abrir a outra pasta que está aqui. E vou baixar esse arquivinho .pet, aqui ó, esse daqui, tá? O arquivo .pet é o que contém os padrões de Ashura, ok? Então eu vou baixar esse arquivinho, que é esse mesmo que já está aqui. Vou selecionar e clicar em Load. No meu caso não precisa porque eu já carreguei, né? Eles irão aparecer aqui. Aí o que eu faço? Clico em Done, né? Ele não modificou ainda a textura, por quê? Porque eu tenho que vir aqui e selecionar a textura da parede, né? No meu caso, eu vou selecionar essa textura aqui, tá? Melhor, deixa eu ver. Vou selecionar essa daqui. A diferença que vocês têm que perceber é em relação à escala. Então, não é interessante que você deixe dessa forma como está aqui. Deixa eu ver se tem outra melhor. É essa daqui que eu quero. Não é interessante que vocês deixem dessa forma, tá? Por quê? Porque olhando de longe a parede, ela não é dessa forma, né? Eu não posso colocar um pixel muito aproximado simulando que a parede é muito grande. Então eu vou ter que diminuir um pouquinho a escala dessa parede para que essas ranhuras, essas elevações, defeitinhos que tem na parede, fiquem os menores possíveis, ó. Tá vendo? Ó? Quase imperceptíveis. Dá até para diminuir um pouco mais ainda. Feito isso, tá? É só eu dar um OK. Pronto, apliquei a minha textura. Veja que interessante. Quando eu clico na camada madeiramento, aparece a textura do madeiramento. Quando eu clico na camada paredes, aparece a textura, aqui o path, aliás, das paredes. Agora eu posso criar uma nova camada, né? Essa nova camada, eu vou denominar ela de cortes. Por quê? Porque agora eu vou selecionar as paredes em relação aos cortes. Só que veja que interessante, os meus paths estão selecionados, certo? Ó, deixa eu ver. Bom, aqui não está, mas se ele tiver selecionado, isso é um problema. Por quê? Porque quando eu for adicionar agora os próximos paths em relação à minha camada de cortes, ele vai substituir esse path da parede pelo path do corte. Tá? Então isso não é interessante. Então tenha certeza que você vai clicar aqui para fora para desmarcar o path, tá? Para você ter certeza, você pode dar um ESC também para ter certeza. Ó, o path não está selecionado, eu estou na camada cortes, então eu posso simplesmente começar a preencher aqui a camada cortes. Tá? Então eu vou selecionar aqui a minha parede, pode passar por cima da janela, não tem problema, porque como eu falei, nós iremos adicionar outros elementos mais para frente. Então eu clico aqui. Eu não vou fazer todos eles, né? É apenas para vocês terem uma noção de como que faz. Aí o que eu vou fazer? Qual que é a diferença? No caso dos cortes, nós vamos simular que há sombra total sobre as paredes, que eu não vou conseguir enxergar nas paredes em cortes. Então para isso vocês vão novamente no recurso de adicionar para textura, só que ao invés de pattern, que é a textura, nós iremos em solid color, tá? Por quê? Nós iremos preencher com cinza bem escuro, quase preto, tá? Simulando que é uma parede que está com sombra e nós não conseguimos enxergar, né? Aí dá um OK. Tá pronto. Mas vamos imaginar o seguinte, que eu me cansei dessa textura de parede e eu gostaria de adicionar outra textura. Eu não gostei muito dessa, eu quero modificar alguma coisa. O que eu faço? Você não pode novamente vir aqui e adicionar um novo padrão. Por quê? Porque se você fizer isso, olha só, ele vai adicionar outra camada de preenchimento aqui. Então nós teremos duas, tá? Essa daqui é uma e essa daqui é outra. Então não é interessante nós fazermos isso. Para evitar esse tipo de situação, para você alterar a textura da camada atual, é só você vir sobre o ícone que está aqui da camada, né, e bem certinho em cima dela você dá um duplo clique. Quando você faz isso, ele aparece novamente a janela de texturas e você consegue configurar uma nova textura se você quiser. Tá? Então é basicamente isso. Aí para você poder fazer as outras opções é a mesma coisa, eu venho aqui em cortes, né, clico na camada cortes para daí adicionar uma nova camada, porque só assim eu estarei garantindo a ordem das minhas camadas. Adiciono aqui uma camada concretos, preenche novamente com o path, né? O cursor está desse jeito porque o Caps Lock está ativado, né? Se você desativar o Caps Lock, ó, o cursor volta normalmente. Marco aqui tanto a parte da laje como a parte do alicerce e mesma coisa, venho aqui, carrego o novo padrão e daí eu preencho esse novo padrão com a textura de concreto, né? Que é mais ou menos essa daqui.
Mas pode selecionar outra que tiver disponível, de repente essa daqui é a mais interessante, só que daí tem que configurar a questão da escala, né, para que não fique tão pequeno, mas também não fique tão grande, né. De repente dá para utilizar até outro padrão de Ashura, né, que fique mais interessante, tá ok? Então espero que vocês tenham aprendido com esse vídeo e até o próximo. Muito obrigado.